Mais uma vez aqui no programa, a doutora Débora Balaguese esclarece as causas das doenças da tireoide. Presta atenção. Eu ando muito cansada, sonolenta, mas fui lá, fiz os exames para ver se a minha tireoide estava normal, se não tinha alguma alteração. Tudo ok, mas o que será que eu tenho afinal? Se eu ando com tanto sono, tão cansada, hein, doutora Débora? Me explica! Eu fiz uma brincadeira aqui, mas para usar como exemplo, um sintoma que muita gente tem, que é a questão do cansaço diariamente. Sim, sim. As pessoas andam sonolentas, cansadas, vão lá, fazem exame de sangue, tá tudo ok. Mas o que será que eu tenho afinal? Por que as pessoas andam tão cansadas e têm esse cansaço? Físico, mental, enfim. Então vamos assim, todos nós sabemos, e se não sabemos, né? Eu sou doutora Débora, trabalho com medicina alemã, que é medicina biofísica, baseada na biofísica médica. Nós todos já ouvimos falar que a tireoide está relacionada com a quantidade de energia que a gente tem. Porque quando a gente está cansado, a primeira coisa que o médico investiga é se nós estamos com problema na tireoide. Nós podemos investigar a tireoide, fazer um exame de sangue e ele está normal. Então, por que mesmo assim eu estou tão cansada? Essa seria a pergunta que tem que ser feita. É que a tireoide tem uma chefia que altera antes de ela alterar no exame de sangue, propriamente dito. Quem comanda a tireoide, a chefe da tireoide, é a suprarrenal, que são glândulas que estão acima do rim e produzem um hormônio, que é o cortisol. Quando nós estamos cansados, nós temos que investigar primeiro o hormônio cortisol, porque é ele que, em conjunto com a tireoide, nos dá energia, nos dá uma boa noite de sono, nos dá condições de emagrecer, ele tem que estar equilibrado, o cortisol. Sim, ele tem que estar equilibrado, porque muitas vezes a gente vai lá e pesquisa os exames da tireoide, começa a tratar a glândula tireoide e o paciente não melhora, não consegue emagrecer, tem dificuldade para emagrecer, tem dificuldade de memória, tem dificuldade de aprendizado, tem retenção de líquido, começa um processo de envelhecimento precoce, onde tem muita olheira, né? Já formação de rugas de forma precoce, tem a questão do sono vigília, começa a ter insônia, dificuldade para entrar no sono, na hora de acordar, acorda cansado, com uma vontade de ficar na cama, o corpo como se tivesse um saco, né, de cimento em cima. E o médico pensa, cansaço é igual a tireoide. Mas a gente que é especializado em hormônio, a gente sabe que junto com essa alteração, antes de aparecer na tireoide, este hormônio já alterou. Então a chamada aqui é muito importante, que quando a gente tem esses sintomas, dificuldade para emagrecer, cansaço, insônia, dificuldade para acordar de manhã, um peso no corpo, dificuldade de memória, dificuldade de reter aquilo que está estudando, dificuldade de foco e uma enorme irritabilidade, porque o cortisol já nos dá uma alteração no humor. Nós temos que pedir para o nosso médico que investigue também o cortisol, porque ele é que manda na ação da tireoide. Os hormônios, eles trabalham em conjunto, eles são todos em harmonia, eles estão todos interligados e interdependentes. Então a grande chamada aqui é a tireoide, ela sim, ela é comandante de espetáculo dentro do organismo, mas ela tem uma chefia, que é o cortisol. O cortisol. Antes de investigar a tireoide, eu preciso investigar junto o cortisol como hormônio, que é um hormônio da suprarrenal. Doutora Débora, a gente falou aqui da tireoide, do cortisol, e a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm um sintoma, por exemplo, um cansaço,
ou um desânimo, e tristeza, vão lá e se automedicam. O recado que eu acho que a gente tem que deixar pro pessoal aqui é que precisa se investigar mais a fundo, assim como tu fazes esse tipo de trabalho, tu realizas esse tipo de trabalho. Com certeza, nós trabalhamos com hormônio e medicina alemã. A necessidade da gente investigar, quando a gente acha que um paciente está com problema na tireoide, a gente não pode investigar só a tireoide. A gente tem que investigar todos os outros trabalhadores do corpo que recebem nomes variados, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e também os hormônios do pâncreas, que estão envolvidos com o trabalho da tireoide. Precisa se investigar, saber o que deu de alterado e aí fazer um planejamento na ordem. Esse é o pulo do gato para resolver problema hormonal. Você precisa tratar o paciente na ordem hierárquica. Não pode, eu tô com problema da tireoide, eu trato só a tireoide. Eu tô com problema no pâncreas, eu trato só o pâncreas. Não dá certo, gente. Não dá certo. O hormônio é algo que a gente pode equilibrar, a gente deve equilibrar, mas a gente precisa saber investigar e depois elaborar o planejamento estratégico terapêutico adequado. Adorei, doutora Débora. Obrigada pelo esclarecimento. Eu que agradeço.